Sejam bem-vindos. Estamos começando mais um semestre e essa é a nossa primeira aula de História. Nesse nosso primeiro momento, nós vamos estudar sobre a República Velha, que apesar de receber este nome de República Velha, nem é tão velha assim. A República Brasileira foi proclamada em 1889, portanto, tem 131 anos de idade apenas. Mas nós vamos então iniciar com essa primeira aula a introdução à República Velha e depois vamos ver todo o período republicano até os dias atuais. Vamos iniciar os estudos entendendo então o que é república. República, de um modo geral, é um sistema de governo onde o poder emana do povo, para o povo e com o povo. O que isso significa na prática? Significa dizer que o povo, e quando falamos o povo, é toda a população brasileira, e aí independente de classe social, de rico, de pobre, de cor, de etnia, o povo brasileiro escolhe, por meio de eleições diretas, democráticas, os seus representantes, e esses representantes, então, legislam e governam a favor do povo. Quando nós falamos de representantes, nós estamos dizendo aí desde vereador, prefeito, deputado federal, estadual, senador, governador, presidente. Então, esse conjunto de representantes que são eleitos pelo povo. Quando fala que o poder emana do povo, esse exemplo traz bem esse significado, porque somos nós que damos o poder. Então, o poder sai de nós, Sai de nós damos eles ao representante, e estes representantes, então, atuam em favor do povo. É lógico que isso aí vai ter muito a questão da teoria e da prática. Nós temos visto hoje uma desvirtuação dessa representatividade, mas isso nós vamos ver mais a fundo numa aula sobre democracia. Bom, entendendo então a questão do que é a República, como é que a República funciona, a gente vai perceber que ainda hoje nós vamos ter no mundo repúblicas, nós ainda vamos ter monarquias, e essas monarquias funcionam por meio de parlamentos, República, nós vamos ter Brasil, Estados Unidos, Argentina, que são repúblicas. Monarquia, nós ainda vamos ter a monarquia inglesa, tem a monarquia espanhola, e parlamento são, por exemplo, o governo australiano ou o governo canadense, que funciona por meio de parlamento. Monarquia. Quando a gente fala em monarquia, vem logo na mente a figura do rei. Então, nós vamos ter, na Idade Média, reis que eram absolutistas, eles tinham poder absoluto. E esse período das monarquias absolutas deu lugar, então, para as monarquias parlamentares. E nas monarquias parlamentares, quem manda, na verdade, é o conjunto dos deputados, do parlamento, e esse parlamento é representado pela figura do primeiro-ministro. Então, o rei passa a ser uma figura mais ilustrativa do que aquela pessoa que realmente tem poder, porque quem tem poder é o parlamento, e este parlamento é escolhido pelo povo. Então, hoje não tem mais uma monarquia absoluta. Repúblicas. Vale diferenciar nessa questão da república que nós vamos ter república e democracia. República e democracia não são a mesma coisa. Essas palavras não têm o mesmo significado. Nós vamos ver que república, na verdade, ela é o quê? É a forma de governo. Então, no caso do Brasil, é uma república presidencialista. Então, nós temos o regime republicano e nós escolhemos um presidente, esse junto com deputados, senadores que formam o Congresso Nacional. E nós vamos ter democracia, que é a forma como a sociedade se organiza. Então, na democracia, o povo tem direito à expressão, o povo tem direito a bens civis, tem resguardado a vida, tem participação social, todo um conjunto de questões que só existem em democracias. Aí nós vamos ver, então, que república sem democracia já é uma outra coisa, que, no caso, são as ditaduras. Então, eu posso ter o nome de república, mas não necessariamente ser democrático. Vamos ter, por exemplo, a República da China, que é comunista, e a República da Coreia, que é uma ditadura, a Coreia do Norte, a República da Coreia do Norte, que é uma ditadura.
Então, república é uma coisa, democracia é uma coisa, ditadura é uma outra coisa. Hoje nós estamos falando sobre república, mas vamos ter uma aula sobre democracia e também uma aula sobre ditadura. Bom, falamos então que dos regimes de organização que o Brasil e o mundo vivem, que são aí as repúblicas, as monarquias, os parlamentos e as ditaduras. Vamos lembrar um pouco, nesses anos de existência do Brasil, sobre as formas como o país já se organizou. Então, nós vamos ver que a primeira forma de organização e governo no Brasil foi a tribal. Essa forma, lógico, está associada aos nossos indígenas, né, o povo nativo do Brasil, e ela vai durar até 1500. Então, nesse período, as várias etnias de povos e nações indígenas que viviam no território brasileiro tinham a sua organização, os seus chefes, os seus pajés, os seus guerreiros, e era a forma, então, como a população dessas terras se organizava. Esse período dura até 1500, por quê? Porque em 1500 chega no Brasil, essas terras que ainda não eram Brasil, os portugueses. E os portugueses chegam e mudam completamente a ordem como a vida vai se organizar no país a partir de então. Depois de passado esse período tribal e a chegada dos portugueses, nós vamos iniciar o período brasileiro chamado Brasil Colônia. Então, o Brasil Colônia recebe esse nome porque, apesar de ser gigantesco, o Brasil era propriedade de Portugal. Então, tudo que era produzido aqui era enviado para Portugal, as riquezas daqui iam para Portugal, porque aqui era uma colônia de exploração, no início com um fraco povoamento. Então, esse período vai durar de 1530 até 1822. Passado o período do Brasil Colônia, vai acontecer o famoso fato lá às margens do rio Ipiranga, e o Dom Pedro vai então proclamar a independência do Brasil. Independência de quem? Independência de Portugal. Então, o Brasil deixa de ser uma colônia de Portugal e passa a ser o Império Brasileiro. Isso vai durar de 1822 até 1889. O marco, o acontecimento que vai acabar com o Império Brasileiro é exatamente a proclamação da República. Essa proclamação vai acontecer no dia 15 de novembro de 1889, às 3 horas da tarde, portanto, e de lá até aqui nós temos vivido, então, o período republicano. Essa república já passou por várias etapas, por várias fases, e são essas etapas, essas características, essas fases que a gente vai estudar a partir de agora. O primeiro momento, então, da república vai ser a República Velha. Mas só adiantando uma questão, lá deixando o 1889 um pouco de lado, no ano de 1993, praticamente 100 anos após a instauração da República Brasileira, nós vamos ter aqui no Brasil a realização de um plebiscito. Então, este plebiscito perguntava para a população se eles gostariam que o Brasil voltasse a ser uma monarquia ou se queria que o Brasil continuasse sendo uma república. Resultado desse plebiscito, como vocês podem ver pelo regime que ainda temos hoje, prevaleceu a república com o presidencialismo. Então, esse plebiscito realizado em 1993 não deu em nada, acabou prevalecendo a vontade do povo que não queria saber mais de república. Então, entendemos agora, para entrarmos no assunto da República propriamente dita, como é que foi essa transição, né? Como é que se deu a saída da monarquia e a chegada da República no Brasil. Nós vamos ter, até 1889, Dom Pedro II está no Brasil, Princesa Isabel, um ano antes foi promulgada a libertação dos escravos, estava tudo correndo bem, mas nos bastidores, os fazendeiros, a elite brasileira, o exército, vários intelectuais, a igreja, ninguém estava muito satisfeita com o modo como o Brasil estava sendo gerenciado. Então, era preciso mudar as coisas e entenderam que, para mudar, era preciso mudar o regime político brasileiro. Era preciso deixar de ter um rei e passar a ter, então, uma república. Era todo mundo que concordava com isso? Não. Tinha pessoas que queriam que continuasse o regime monárquico. Mas houve, então, essa divisão e no dia 15 de novembro,
o Marechal Deodoro da Fonseca vai proclamar a República Brasileira. Então nós vamos ter, de um lado, a coroa portuguesa, na pessoa do Dom Pedro II, governando o país, que começou lá com Dom Pedro I em 1822 até 1889, e, na sequência, o Marechal Deodoro da Fonseca proclamando a República Brasileira, na qual nós vivemos até os dias de hoje. Já falamos então desses personagens que participaram do movimento republicano brasileiro, e o destaque vai para os fazendeiros de café, que era a elite econômica do país na época, e a elite militar, que foi quem engendrou, quem articulou esse primeiro golpe de Estado que acabou com a monarquia e colocou a República no poder. Então nós temos aí o Marechal Deodoro da Fonseca e o Marechal Floriano Peixoto. Esses dois são os personagens centrais desse processo de proclamação da República, e eles serão muito importantes porque serão os primeiros presidentes, né, do período republicano brasileiro. Nós vamos ver que esse primeiro momento, quando é proclamada a República Brasileira, a ideia de quem estava no poder era que os militares ficariam apenas até uma nova Constituição ser elaborada, e aí chamariam novas eleições e o poder seria devolvido aos civis, né? Então, esse período de um ano onde eles ficaram articulando para organizar o novo cenário político brasileiro é chamado de governo provisório. Acontece que não se tornou nada provisório, né? Eles que eram para ficar apenas até as novas eleições serem convocadas. Quando as eleições foram convocadas, eles foram candidatos, eles ganharam e então ficaram 4 anos no poder. Não o Deodoro, que só ficou 1 ano, mas o Floriano, que ficou os 4 anos de poder do primeiro mandato do Brasil República. Vamos ver então quais são os períodos que compõem a República Brasileira. Primeiro nós vamos ter a República Velha, né, ou Primeira República. Essa é a que nós vamos estudar primeiro. Na sequência, nós vamos ter a Era Vargas, né, a chegada de Vargas ao poder, isso em 1930. Na sequência, ainda com Vargas, a República Nova. Logo em seguida, a ditadura militar, com o golpe de 64. Esse período vai durar até 86, quando tem novas eleições e o José Sarney é eleito presidente do país. Né, e esse ato inaugura a nova República, que é a que a gente está vivendo até os dias de hoje. A Primeira República, ou República Velha, ela também se divide em duas. No caso, nós vamos ter a República da Espada e a República Café com Leite. Esses dois nomes característicos, a gente vai aprender mais sobre eles, né? Eles são um período que compõe a Primeira República Brasileira. A República da Espada, ela vai de 1889 a 1894, portanto, é o primeiro mandato do Deodoro e do Marechal Floriano. Os dois foram presidente e vice-presidente, e recebe esse nome de República da Espada exatamente porque os dois são militares, né? A espada é símbolo do exército, e eles dois, então, sendo militares, acaba dando nome bem peculiar para o primeiro período da República Brasileira. Na sequência, a gente vai ter a República Café com Leite. Esse período vai de 1895 a 1930, e ela recebe este nome porque, nesse período de 25 anos, o poder vai sendo revezado entre São Paulo e Minas Gerais. E por que o nome República Café com Leite? Porque São Paulo produz café, Minas Gerais produz leite. Então, se nas eleições de um ano São Paulo ganhasse, nas próximas eleições já era combinado que o candidato de Minas Gerais ganharia. Então, essa gangorra do poder deu nome aí ao período da República, que durou 25 anos e é conhecido como República Café com Leite. Resumindo, nós então hoje falamos sobre república, né, os tipos de república. Nós temos repúblicas democráticas e repúblicas não democráticas, que no caso são ditaduras. Um golpe de Estado retirou a monarquia e colocou a república no Brasil. Nós vamos ter aí regimes como democracia, nós vamos ter formas de governo, a monarquia e as oligarquias,
e vamos estudar todos esses detalhes em pormenores a partir das nossas próximas aulas. Lembrando que a gente vai começar com a República da Espada, que é o próximo tema da nossa videoaula. Vamos ver então como é que foi o governo, o primeiro mandato do Brasil República, como é que foi a participação do Marechal Floriano e do Deodoro da Fonseca. Espero que vocês façam as leituras, se possível veja a videoaula e nós nos encontramos para debater o assunto nos grupos e aprofundar o assunto, ok? Abraço a todos e a gente se vê.